Vanguardas europeias. As vanguardas foram movimentações artísticas que ocorreram por toda a Europa. Essas movimentações ocorreram no século XX. O termo vanguarda significa estar à frente. Esse termo foi dado pela proposta dos movimentos que era inovar, tanto na arte como na literatura e na música. Esses movimentos foram divididos em futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. Vamos falar um pouco sobre suas obras. Futurismo. Para representar o futurismo, escolhi a obra O Dinamismo de um Automóvel, 1913, de Luigi Russolo. Este quadro se identifica dentro da proposta do Manifesto Futurista, de Filippo Tommaso Marinetti, que proclamava em 1909 o propósito de ruptura com o passado e de preparar a próxima e inevitável identificação do homem com o motor. Em formas e cores berrantes, os pintores futuristas queriam não apenas refletir a vida moderna, mas também demonstrar seu amor por ela. As características futuristas nas obras são claras. Os artistas procuravam obter a máxima desordem, abolindo o lado psicológico. Também podemos notar a clara exaltação à tecnologia, visto que a obra se baseia em um automóvel. Também tem uma obra que foi feita no mesmo período, que apresenta uma intertextualidade com o dinamismo de um automóvel, que é A Velocidade do Automóvel, 1913, de Giacomo Balla. As duas obras possuem uma ligação, pois ambas são do mesmo período, das mesmas características, e as duas se baseiam na mesma tecnologia, que é o automóvel. Criado no início de 1909 em Milão, na Itália, o futurismo reverberou uma euforia com as descobertas e invenções da Segunda Revolução Industrial, em curso na Europa desde meados do século XIX, e cujos avanços tecnológicos refinaram-se ao longo das décadas. A substituição do ferro pelo aço reforçou o potencial produtivo, bem como a substituição do carvão pelo petróleo, como principal recurso energético, o que permitiu a criação dos motores a combustão, presentes até hoje nos automóveis, que se popularizaram no início do século XX. Foi também nesse período, em meados de 1908, que aconteceram os primeiros voos públicos em Paris, a bordo do 14 bis. O ambiente era de grandes mudanças, de encurtamento de distâncias, de aceleração da vida cotidiana. Cubismo. Para representar o cubismo, escolhi a obra Homem no Café, de 1914, de Juan Gris. Esta obra está presente na fase do cubismo sintético. O cubismo sintético caracterizou-se pelas cores mais fortes e um retorno ao figurativo, na medida em que buscou tomar as figuras reconhecíveis novamente, mas sem voltar a um tratamento realista. Nessa fase, passa-se a empreender o método da colagem, fixando objetos reais na tela, como pedaços de madeira, vidro e metal. Além disso, introduziram recortes de jornais, com palavras e números. Esses recursos eram utilizados a fim de extrapolar os limites das sensações visuais que a pintura insinua, explorando os sentidos do tato também. Também tem uma obra que foi feita no mesmo período, que apresenta uma intertextualidade com o homem no café, que é A Mulher com o Violão, de 1908, de Braque. As duas possuem uma ligação porque ambas foram feitas na mesma fase, que foi a do cubismo sintético. Portanto, as obras têm as mesmas características. O contexto histórico era o seguinte: o início do século XX foi marcado pela rivalidade entre os países imperialistas da Europa, que disputavam a supremacia e o controle dos territórios explorados, principalmente na África e na Ásia. Essa disputa acabou desencadeando a Primeira Guerra Mundial. No entanto, foi também nesse século que a humanidade passou a conviver com grandes inovações tecnológicas, como o avião e o telégrafo sem fio. Era o início, portanto, de uma era tecnológica comandada pela velocidade nos meios de comunicação e transporte. Assim, nesse contexto de incertezas, a renovação, questionamentos e inovação surgiu. Em 1907, o cubismo, que trazia uma maneira diferente de fazer e ver a arte. Expressionismo.
Para representar o expressionismo, escolhi a obra O Grito, 1893, de Edvard Munch. Esta obra, apesar de não ter sido feita durante o período do expressionismo, tem as características e serviu de influência para esta corrente artística. As características expressionistas são contraste, intensidade cromática, valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos, como a angústia e a solidão, dinamismo e vigor, técnica abrupta e violenta na pintura com grossas camadas de tinta, valorização de temas sombrios e trágicos. Também tem uma obra que foi feita no mesmo período, que apresenta uma intersectualidade com O Grito. É A Noite Estrelada, 1889, de Van Gogh. As duas obras têm ligações, pois não foram feitas durante o período do expressionismo. Porém, as duas são tratadas como exemplo e inspiração para os outros artistas impressionistas. As duas obras possuem o mesmo tipo de traço e paleta de cores. Surgiu no final do século XIX e início do século XX, porém teve seu início de fato em 1910. A época do surgimento do expressionismo foi marcada pelo desamparo e o medo da sociedade que passara recentemente pelo processo de unificação da Alemanha, mas que ainda era por esse motivo atrasada industrialmente. Não só ocorriam mudanças políticas e econômicas, mas também intelectuais e culturais. Foram rompidas as crenças religiosas, principalmente a católica, e a existência de um Deus já não mais era incontestável, aumentando ainda mais os questionamentos acerca dos mistérios da vida e da morte. O homem agora era responsável por si próprio e por seu futuro. A vida após a morte já não era certa. Foram tais incertezas que resultaram no medo, na angústia, na solidão, nos sentimentos mais sombrios que a sua sociedade inteira poderia sentir. Dadaísmo. A obra que escolhi para representar o dadaísmo foi A Fonte, de 1917, de Marcel Duchamp. Esta obra é um ready-made. Trata-se de objetos prontos e banais que foram esvaziados de sua função prática, tendo como efeito sua remoção dos contextos habituais. A obra é um urinol apresentado como uma obra de arte assinada por R. Muth e rejeitado pelo júri. A obra só foi aceita quando os avaliadores tomaram conhecimento do verdadeiro criador da escultura. As características do dadaísmo são rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista de protesto, espontaneidade, improvisação e irreverência artísticas, anarquismo, niilismo, busca do caos e desordem, teor ilógico e irracional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, aversão à guerra e aos valores burgueses, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, crítica ao consumismo e ao capitalismo. Também tem uma obra que foi feita no mesmo período, que apresenta uma intersectualidade com A Fonte, que é A Roda de Bicicleta, de 1913, também do Marcel Duchamp. As duas obras têm uma ligação, pois as duas são ready-made. O movimento dadaísta surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, na capital da Suíça. Apesar do dadaísmo ter surgido em Zurique, um grupo dadaísta também cresceu em Nova York. De Zurique, os dadaístas ganharam a Europa, alcançando primeiro a Alemanha, Berlim e Colônia e depois a França. Foi em Paris que o movimento cresceu substancialmente. O dadaísmo também avançou rumo à Espanha e ganhou a América do Norte. Surrealismo. A obra escolhida para representar o surrealismo foi A Roda da Luz, 1925, de Max Ernst. O método utilizado para pintar a obra foi o frottage, que significa friccionar. Esse método foi inventado pelo próprio Max. No método, o artista fricciona o lápis, ou outro material, em um papel sobre uma superfície texturizada. Assim, as imagens surgiam e eram usadas como apareciam, ou serviam como base para um novo desenho. As características do surrealismo eram pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias da psicanálise, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais, valorização do inconsciente. Também tem uma obra que foi feita no mesmo período, que apresenta uma intersectualidade
com a Roda da Luz, que é a El Evadé, 1926, também de Max Ernst. As duas obras têm ligação, pois foram feitas pelo mesmo artista, no mesmo período e com a mesma técnica de pintura, o frottage. O surrealismo é um dos movimentos das vanguardas europeias. Ele surgiu em 1919, mas foi oficialmente criado em 1924. O movimento está historicamente localizado entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, após a derrota do Império Alemão, a Europa foi redesenhada e novos países surgiram. Nesse contexto de reconstrução, sacrifícios e incerteza, nasceu um movimento surrealista, que abandonou essa pesada realidade sociopolítica para explorar o inconsciente. Desse modo, sua principal influência não artística foi o psiquiatra Sigmund Freud, inventor da psicanálise e investigador do inconsciente humano.